E aí pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo do quadro O Que É. E se vocês quiserem saber mais o que é esse quadro e algumas coisinhas, tá aqui sugerido o vídeo que eu fiz pra apresentar o canal. Apresentar o quadro. Nossa, o que tá dando na minha cabeça agora? Inclusive, vale um lembrete que eu falei nesse primeiro vídeo. Eu não sou professora de literatura, eu só estudo letras na faculdade, mas eu ainda não sou formada, tá? Eu vou falando aqui o que eu gosto de ler e estudar, as coisas que eu li pra faculdade ou em casa mesmo por curiosidade, e compartilho aqui com vocês o que eu li e o que eu assimilei. E toda vez eu deixo claro as referências, se tiver referências específicas sobre cada coisa que eu tô falando. Então vamos lá começar esse vídeo, né, de verdade agora. Como vocês estão vendo no título, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a literatura gótica, e se vocês perceberem no título também tem uma conversa sobre romantismo. Então vamos lá, por que eu vou falar sobre romantismo hoje, enquanto eu falo sobre literatura gótica? Então, a literatura gótica é um estilo literário que surgiu no século XVIII, na Inglaterra. A primeira obra... Cadê? Eu tenho o livro aqui pra mostrar pra vocês. A primeira obra... Pois não? Oi? Pode pegar aqui. Tô gravando. O primeiro livro que se considera de literatura gótica é O Castelo de Otranto, que foi lançado pela primeira vez em 1764 ou 65. Eu pesquisei assim bastante, em cada lugar diz uma data diferente. Eu tentei achar qual seria a data específica, o ano específico, mas na internet ficou meio difícil, mas era 64 ou 65 geralmente. Esse livro foi lançado, né, e o gótico surgiu no século XVIII na Inglaterra, como eu falei, e nessa época estava assim... era a época do romantismo, então a literatura gótica surge no meio do romantismo, por isso que eu queria falar um pouquinho brevemente sobre o que seria o romantismo, as principais características, lembrando que cada país tem as suas peculiaridades, mesmo que, por exemplo, exista o romantismo em Portugal e no Brasil, e eles dividam características. Claro que por estarem presentes em países diferentes, eles podem ter algumas diferenças de acordo com a cultura do país, com a situação social e tantas outras coisas. Eu só vou estar falando aqui a origem geral do romantismo, como mais ou menos ele começou, e características gerais também. E o que eu tirei para falar de romantismo aqui foi desse livro aqui, a literatura portuguesa de Marçal, eu não sei pronunciar o nome dele, Moisés. Esse livro aqui, eu vou deixar a referência na descrição. E ele é de literatura portuguesa, como vocês podem ver, eu usei ele quando eu paguei a cadeira de literatura portuguesa. Ele é de literatura portuguesa, sim, ele vai focar mais nisso, mas no capítulo de romantismo aqui, ele faz um panorama geral, assim, do romantismo, assim, como surgiu, características gerais, então eu tirei principalmente daqui algumas outras coisinhas, talvez eu tenha pego em sites, mas aí eu não lembro mais. Se eu tiver alguns sites específicos que eu peguei durante essa pesquisa que eu fiz pra esse vídeo, eu vou deixar aí embaixo na descrição também, tá? Tudo tá aí embaixo, referência, site. E só uma rápida ressalva, né? Esse livro aqui é bom pra estudar literatura, eu acho que ele dá um contexto bacana e explica direitinho as coisas. Porém, contudo, todavia, eu não sou a maior fã desse livro aqui, porque ele usa alguns termos que realmente não são muito bacanas, como, por exemplo, feminoide, translocado e outros termos assim. O termo feminoide mesmo, você não precisa nem do contexto, não precisa nem explicar em que contexto eu li ele aqui pra você saber que não é... mas enfim, foi desse livro que eu tirei a maioria das coisas, eu já tinha em casa, então eu usei ele. E pra literatura gótica, eu vou confessar que foi bem difícil de achar coisa. Eu procurei artigo, procurei sites, e eu achei alguns sites, mas era meio difícil de achar coisas que descrevessem a literatura gótica de forma geral, assim, as características gerais. Então eu peguei um pouco de muita coisa que eu li, mais com o que eu já meio que sei, porque eu já li alguns livros góticos, e é isso. Se tiver algum site, eu acho que eu devo ter salvo alguns links, eu deixo aí embaixo também, tá? Mas foi bem difícil de achar. Geralmente eu achava mais artigo de gente analisando livros mesmo góticos, e aí dá o contexto mais ou menos de onde o gótico surgiu, mas não entra em minúcias, assim, não fala muito das características gerais da literatura gótica. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar com as origens do romantismo. Então, de modo geral, o ideário clássico começa a entrar em colapso, em declínio,
quando na França, no início do século XVIII, começam a surgir manifestações contra esse ideário clássico. E o que seria esse ideário clássico? O ideário clássico defende justamente a antiguidade, né? Essas coisas clássicas, né? Valoriza muito a cultura greco-latina, paganismo, no caso religiões não cristãs, né? E também tem um apreço muito forte pelas regras. Isso principalmente no caso dos poemas, né? Que aí no caso as regras seriam as métricas, essas coisas assim, que eu não vou entrar muito aqui porque eu também não sei muito de poesia e tal, mas é aquela coisa de focar muito na rima, na quantidade de sílabas, sílabas poéticas que fala, nossa, eu já esqueci. E olha que eu tive que contar sílaba, viu, pra fazer uma prova no passado. Então o ideário clássico era basicamente isso, era essa valorização da cultura greco-latina e essa rigidez em relação às regras na hora da produção literária. E aí Moisés fala aqui que, por mais que a França tenha tido um papel muito importante na difusão do movimento pela Europa, a gente precisa se focar mais na Inglaterra e na Alemanha para entender melhor as origens do romantismo. Eu vou falar só da Inglaterra aqui porque foi o que eu achei mais interessante, mais importante aqui. Quando eu fui fazer o corte, assim, o resumo do que eu ia falar aqui no vídeo, eu vi que a Alemanha não precisava tanto. Não que eu não ache importante, com certeza se você vai estudar mais aprofundado, mas como eu quero trazer uma coisa mais leve, que dê pra todo mundo pegar e ficar interessado, eu vou focar mais na Inglaterra, porque é o que tem algumas coisas mais importantes, assim. Vamos lá, Inglaterra, então. A Inglaterra e a Escócia... Calma, vocês vão entender porque vai fazer sentido o que eu tô falando agora. Mas a Inglaterra e a Escócia são separadas pelas montanhas... Como é o nome? Cheviots? Como é que se pronuncia isso? Eu vou colocar aqui na tela. Então, e essa separação, além de física, né, geográfica, até a segunda metade do século XVI também era linguística e cultural. Então, esses dois países vizinhos viviam em guerras até 1707, é quando as coisas começam a se acalmar um pouco nesse sentido de guerra, e aí tem todo um contexto histórico aí, tá, que eu não vou entrar agora. Mas então, o que acontece a Inglaterra começa a introduzir na Escócia o classicismo francês. E o classicismo foi um movimento literário que tinha justamente aquele ideário clássico que eu falei, que cultua a cultura greco-latina e tananana. E esse classicismo que foi introduzido na Escócia era bem o oposto da literatura popular que se tinha no país. E essa literatura popular existiu até os fins do século XVI, mas depois acabou ficando só de forma oral mesmo. Os países viviam em guerra, e agora a Inglaterra está tentando introduzir na Escócia um movimento literário que não se encaixa com a cultura do país, então logicamente que vai ter muito atrito político e cultural nesse sentido. E é justamente por causa desses atritos que começa a surgir uma rebelião que visava valorizar as lendas antigas, as baladas, as canções que faziam parte dessa cultura popular deles. E essa literatura popular era justamente a voz do povo, né? Eles estavam querendo ir contra a poesia clássica. E é aí que começa um embate entre a escola do sentimento, que seria a escola escocesa, né, da cultura popular deles, e a escola da razão, que seria justamente a escola com esse ideário clássico, né, o classicismo que a Inglaterra estava tentando colocar dentro da Escócia. Então é mais ou menos nesse contexto que o romantismo vai começando, né? E aí é importante também a gente falar aí da Escócia, Inglaterra, a questão da poesia oceânica. E o que é a poesia oceânica? Bem, um homem chamado James... como é o nome? Macpherson? Acho que é assim que se pronuncia. Ele começa a traduzir e publicar alguns poemas escritos por Ossian, por isso que poesia oceânica. E Ossian seria um velho bardo escocês que... Minha gata tá miando, querendo entrar pra pedir carinho, mas não dá pra dar carinho pra ela agora. Quando eu terminar de gravar, eu deixo você entrar. Tudo bem, eu vou abrir, peraí. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Ossian seria um velho bardo escocês que viveu no século III, e os poemas que seriam dele, que foram traduzidos por James,
com um sobrenome que eu não sei pronunciar direito, eles fizeram muito sucesso e acabaram sendo levados para outros países. E aí o oceanismo acabou virando uma corrente literária muito forte, influenciou muita coisa. E aí só depois que os poemas oceânicos já estavam fazendo sucesso, já estavam conhecidos, é que foi descoberto que eles não tinham sido escritos por um bardo escocês do século III. Descobriram que quem estava escrevendo mesmo era o James, que dizia que estava traduzindo e publicando uma obra que não era dele. E isso me lembra muito O Castelo de Otranto, que é o primeiro livro que se considera como literatura gótica, mas eu vou falar depois, quando eu chegar em literatura gótica, vocês vão entender o porquê que parece essa história. Mas enfim, o oceanismo, ele acabou abrindo caminho pro romantismo começar a se espalhar pela Europa. E por que isso? Porque o romantismo, ele tem algumas características que realmente favoreceriam a chegada do romantismo, né, no público. E quais seriam essas características, né, as principais características do oceanismo? Um vocabulário e sintaxe mais simples, melodia espontânea e natural. Geralmente a poesia era mais curta e acessível a todos, e também tem um sentimentalismo maior. E o sentimentalismo também está muito presente no romantismo, essa questão da melodia espontânea e natural, porque justamente vai de encontro ao ideário clássico, né, que tinha aquela rigidez com as regras. Esse é o cenário que meio que fez possível o surgimento e a difusão do romantismo na Europa. Agora eu vou dar para vocês algumas características gerais do romantismo e falar algumas coisinhas sobre o movimento em si. Então, os ideais românticos e burgueses acabam se confundindo um pouco, porque o romantismo chega numa época em que o liberalismo estava assim, surgindo, né? Tava tomando conta mesmo da política, da arte, da moral. Então a aristocracia de sangue acaba perdendo um pouco o valor, e os burgueses, né, que são as pessoas que enriqueceram, né, não nasceram numa família, digamos assim, real, né, mas tem muitas posses, tem capital, né, então essa parcela da população que começa a ser mais valorizada quando chega o liberalismo. Essa parcela burguesa da população acaba consumindo mais arte e literatura de forma geral. E uma coisa interessante que acabou acontecendo nesse período é a profissionalização do escritor, né, que antes era bem difícil para se manter de escrita, né? Se você for estudar literatura, você conhece vários casos de escritores que morreram de fome, e só depois que eles morreram, um bom tempo depois que eles morreram, é que a obra deles começou a ser mais cultuada, né? E aí, como eu falei, o romantismo, ele vai de encontro aos ideários clássicos. Ele deixa de venerar a antiguidade, os românticos assim não curtem muito seguir regras, e a produção artística também fica mais voltada para o eu interior. No lugar do racionalismo, a gente vai ter o sentimentalismo. E sentimental, quando a gente fala, né, que o romantismo tem essa característica do sentimentalismo, muita gente pensa que é uma coisa muito, digamos assim, melosa, mas não é esse o caso, tá? É diferente ser meloso do sentimentalismo que a gente tem no romantismo. Os românticos, eles também têm uma característica que é importante mencionar aqui, que é o fato deles estimarem a Idade Média. Por que eles estimam a Idade Média? Porque eles acreditam que é justamente na Idade Média que eles vão encontrar coisas que foram perdidas durante o racionalismo, no racionalismo clássico, no caso. E quais seriam essas coisas? Ingenuidade, pureza, lirismo, nobreza, espiritualismo, e eu não sei se tinha mais alguma coisa, porque eu coloquei 3 pontinhos e não coloquei mais nada. Então, a Idade Média que eles cultuavam era a Idade Média cavaleiresca cristã, e Moisés inclusive fala que eles buscam nisso um cristianismo mais puro, né, que na mentalidade deles só teria sido praticado na Idade Média. Então é basicamente isso, as características românticas de forma geral, e é nesse contexto que surge a literatura gótica, e acredita-se que esse daqui, O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, acredita-se que essa tenha sido a primeira obra gótica. E aí, por que eu falei que o caso desse livro aqui lembrava um pouco o caso dos poemas oceânicos? É porque aqui,
Nessa edição, inclusive, que eu tenho, tem, eu acho que dois prefácios. Eu acho que são 2 prefácios, e aí o prefácio da primeira edição desse livro, eu acho que é o editor, se eu não me engano, fala como esse livro foi encontrado numa biblioteca, num lugar e não sei o que, e usaram, não lembro se fala aqui quem traduziu, e que ele teria sido provavelmente escrito durante a Idade Média por causa das descrições, dos cenários e algumas coisas assim. Mas depois, já na segunda edição, o autor se revela, né, que é no caso esse autor aqui, e ele pede desculpas, né, por ter se escondido e tal, por trás dessa história, mas era ele escrevendo e foi uma historinha que criaram, né, eu acho que pra aumentar a curiosidade. E faz sentido, porque, veja bem, a literatura gótica surge durante o romantismo, e o romantismo surge no meio dessa coisa do oceanismo, e quando os poemas oceânicos chegam, se diz que é de um tempo muito distante, e aqui se diz que é da Idade Média, provavelmente, e faz sentido porque os românticos cultuam a Idade Média, não é? Enfim, eu acho uma coisinha interessante, quando eu tava estudando pra fazer esse vídeo aqui, aí na hora que eu li isso sobre o oceanismo, eu lembrei do que eu tinha lido aqui no prefácio. É engraçado, porque eu comecei a ler esse livro, mas eu só li os textos introdutórios e acabei não lendo o livro em si, mas eu pretendo ler em breve pra fazer vídeo sobre ele. Na verdade, é um vídeo bem interessante que eu tô pensando em fazer, eu não sei se eu vou conseguir, mas... Enfim, vamos lá para as características gerais da literatura gótica. Como eu falei, foi difícil de achar assim, características gerais na internet, mas eu vou dizer aqui algumas que eu achei. Temas misteriosos, oposição ao racionalismo e materialismo, literatura fantasiosa, elemento sobrenatural e pessimismo. E aí eu coloquei uma coisa aqui no roteiro que é mais uma observação minha, que muitas características que a gente vê no gênero de horror de hoje, seja nos livros ou filmes, são características que a gente pode ver na literatura gótica. É uma coisa que eu penso que deva ser, eu não acho que esteja longe da realidade, mas se eu estiver errada, por favor, me corrija. A literatura gótica meio que vai criar o gênero de terror, de horror que a gente tem hoje, né, de forma geral. Então, tem aqui a coisa do elemento sobrenatural, mas não necessariamente, eu acho, eu não tenho certeza, mas não necessariamente sempre vai ter o elemento sobrenatural. Eu não tenho absoluta certeza, assim. Às vezes o sobrenatural pode vir só como um pano de fundo, por exemplo, em O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma obra gótica. O sobrenatural é o que menos tem, assim... não vou dizer que tem impacto, é muito interessante o jeito como ela usa o sobrenatural, mas não é sabe, não é um livro de fantasmas nem nada do tipo. Então, basicamente, a literatura gótica é isso. Eu não consegui achar mais tanta coisa, mas eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de livros góticos que eu tenho aqui em casa. Eu até esqueci de pegar ali, mas espera aí que eu vou pegar. De autores de fora, eu tenho alguns exemplos aqui, como por exemplo Edgar Allan Poe. Eu acho que ele é o mestre do horror, né? Muita gente é muito fã de horror. É fãzaço dele, assim. É um grande escritor clássico. Eu li alguns contos dele. Eu gostei bastante de alguns, outros nem tanto, assim. Eu vou dar uma chance depois de novo e tentar ler outros contos que eu tenho aqui. Eu também tenho outro livro dele ali. Temos o famosíssimo Frankenstein, de Mary Shelley, né? Eu acho que é talvez a obra gótica mais conhecida. O Morro dos Ventos Uivantes. E é engraçado porque o Morro dos Ventos Uivantes eu passei muito tempo achando que era um livro romântico ou algo assim, e aí só depois é que eu fui descobrir que, opa, não, é literatura gótica. Enfim, e é muito interessante porque você vê, por exemplo, dá pra ver semelhanças entre Frankenstein e o Morro dos Ventos Uivantes, mas você não... É muito difícil pensar que eles fazem parte do mesmo gênero, sabe? O Morro dos Ventos Uivantes vai pra uma linha mais dramática da coisa, assim, né? A coisa da história familiar e o amor que nunca pôde ser e essa coisa. E também tem o sobrenatural aí de pano de fundo. E Mary Shelley vai mais pra um terror de ficção científica mesmo, assim. Então, assim, são livros bem diferentes, mas ao mesmo tempo você consegue ver esse elemento gótico, você consegue ver... Porque é muita atmosfera, sabe? Eu acho que é essa palavra que eu usaria pra definir o gótico de acordo com o que eu já vi, com o que eu já li. É essa coisa mais atmosférica mesmo, sabe? É menos sobre
necessariamente os temas ou sobre quanto de sobrenatural tem ou não, e mais sobre a atmosfera em si. Vamos lá, continuando. Eu tenho alguns outros livros aqui pra mostrar como exemplo, né? Temos Drácula, conhecidíssimo também, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Eu me recuso a falar Outra Volta do Parafuso porque eu não entendo, porque a Companhia das Letras foi colocar Outra Volta do Parafuso. Só A Volta do Parafuso já tava bom, que seria a tradução literal do título. Então é isso, esses são os livros aqui que eu tenho pra dar de exemplo. Não significa que todos esses autores só escreveram livros góticos, tá? Se eu não me engano, Oscar Wilde escreveu outras coisas que não fazem parte da literatura gótica, então fica aí o aviso. E tem alguns exemplos aqui de autores nacionais que escreveram literatura gótica. Eu ainda não li nenhum deles dois, mas eu quero muitíssimo. Se vocês quiserem me recomendar por onde começar, eu agradeceria muito. E eu peguei os dois exemplos que mais apareciam na internet quando eu procurei, né, exemplos, que é, no caso, Álvares de Azevedo e Augusto dos Anjos. Então, são essas duas referências que temos aqui no Brasil de literatura gótica. É isso. Eu acredito que o vídeo deva ter ficado meio cortado, porque minha língua tá enrolando muito e eu meio que ficava tentando olhar aqui o que eu escrevi no roteiro, porque faz muito tempo que eu escrevi esse roteiro, então eu não queria me perder, esquecer de falar alguma coisa e, enfim, fora minha gata, que ficou aperreando só aqui no meio e agora ela tá ali finíssima dormindo na minha cama. É isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham achado interessante de alguma forma. Eu fiz o que eu pude pra achar o que eu podia sobre literatura gótica. Claro que tem muito mais coisas pra ser estudado. Cada autor tem suas particularidades, cada país também tem suas particularidades dentro do mesmo movimento, então esse foi um apanhado bem geral, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma, porque aí quando alguém falar, essa é uma obra romântica, vocês já podem meio que, eita, já sei algumas coisas gerais sobre o romantismo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.